Continuando com o estudo do livro de Isaías, hoje vamos dar continuidade ainda àquela profecia que Isaías falou lá no capítulo 13, a profecia contra a Babilônia. Aqui no capítulo 21, ele ainda continua profetizando contra a Babilônia, ou seja, é uma continuidade do capítulo 13. É como se Isaías novamente estivesse falando ainda sobre a profecia contra a Babilônia. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre, que o Senhor me ajude a interpretar esse capítulo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aí começa assim: sentença contra o deserto do mar. Aqui ele não diz sentença contra a Babilônia, mas ele dá uma metáfora para dizer quem era a Babilônia. Ele já diz o que é que a Babilônia iria ficar. Ela iria ficar como um deserto. Por quê? Porque a Babilônia era cortada pelo rio Eufrates, pelo rio Tigre, era uma potência mundial, era a capital do Império Babilônico, ou seja, tinha muitas riquezas, e ela iria ficar como um deserto do mar, uma vastidão, né, uma imensidão e a sua riqueza, mas ela iria ficar deserta. É como se, quando ele fala deserto, ele quer nos levar a imaginar um cenário de aridez, de desolação, onde a Babilônia, antes conhecida pela sua opulência, pelo seu poder, agora ela é retratada como uma nação que enfrentará tempos difíceis. Então, o deserto, nesse contexto, simboliza a decadência e a desolação que se abaterão contra a Babilônia. E é uma imagem poderosa que sugere que a nação, que antes era orgulhosa e dominante, ela estava na iminência de se tornar como um deserto. Aí ele continua: como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Ou seja, a destruição virá, né? Os tufões virão. Ou seja, ele está falando, se referindo aqui também como uma metáfora, se referindo de que nação viria, da Pérsia, dos medos e persas que viriam contra a Babilônia. Aí diz no versículo 2, dura visão me foi anunciada. Então ele aqui diz que ele está vendo uma dura visão, é muito sério aquilo que ele está vendo. Aí ele diz, o pérfido procede perfidamente, o destruidor anda destruindo. Então aqui ele agora vem dizer que o traidor trai e o destruidor destrói. Significa dizer que a destruição estava havendo dentro da própria Babilônia. A destruição dentro da Babilônia iria começar por traidores que estavam dentro da própria Babilônia. Esse versículo revela a presença de traidores e destruidores dentro da Babilônia, sugerindo que a decadência da nação ela pode ter sido resultado de fatores internos associados com os conflitos, associado a alianças com outras nações, ou seja, a traição começou dentro da Babilônia e esses traidores se aliaram com a nação que viria a ser o destruidor, no caso, a Pérsia. Aí ele diz, sobe, ó Elão, Sitia, ó Média. Elão e Média eram duas cidades, então possivelmente os próprios destruidores seriam dessas cidades. Já vi cessar todo gemer. Aí no versículo 3 ele diz, pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as de parturiente. Ou seja, aqui é uma mensagem que ele diz que a visão que ele está tendo é tão grande, de tanta dor e destruição, que ele mesmo está se sentindo, se contorcendo de dor, né? E como nós vimos aqui, a cidade de Elão e a cidade de Média
que ele invoca, né? Ele está dizendo que a cidade de Elão e a cidade de Média, que elas se levantassem para sitiarem a Babilônia. Aqui também é uma representação simbólica de como outras nações também participariam do processo da queda da Babilônia. Ou seja, essa passagem aqui nos lembra de que muitas vezes o declínio de uma grande potência é o resultado de forças internas associado com forças externas. Porque como nós vimos aqui, que ele disse que havia traição dentro da Babilônia. Então, os traidores de dentro da Babilônia se associaram com as forças que vinham de fora, as forças externas, que eram o país da Pérsia, né? Aí ele continua dizendo que as dores se apoderaram tanto dele como as de uma parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava me tornou em tremores. Aqui ele tá sentindo a visão que ele teve de tanta destruição. Ele diz que ele mesmo, a pessoa de Isaías, ele sentiu no corpo as dores de verem tanta destruição na visão que ele estava tendo, né? Então, o versículo 5 diz assim, versículo 5 ele continua, né? Põe-se à mesa, estendam-se tapetes, come-se e bebe-se, levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vi. Quando vi uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia de guarda e me ponho noites inteiras. Eis que vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Ou seja, aqui, Isaías, ele nos apresenta, né, várias mensagens que têm um simbolismo, representam um simbolismo. É como se fosse uma mensagem para os vigias lá da Babilônia. Aqui nós somos observados a ver que ele está falando sobre os vigias nas torres, né? Porque quando ele diz, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vi. Então ele está falando sobre os vigias, né, cuja função é estar atento, vigilante em relação aos acontecimentos que desenrolam diante de seus olhos. Aí ele diz assim, essa imagem simbólica que ele está vendo sugere que algo significativo estava prestes a acontecer e a preparação da mesa representa a prontidão para testemunhar ou enfrentar os eventos que se aproximam. Porque ele diz, põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Aí levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me disse o Senhor. Ou seja, aqui nós somos instruídos a preparar a mesa, mas a atmosfera de festa e celebração é rapidamente transformada em urgência e preparação para a batalha. Os guardas são posicionados nas portas e os príncipes são convocados a se levantar e untar seus escudos. A mudança repentina da cena cria uma sensação de tensão e expectativa. Ele está dizendo, olha, vocês, príncipes, vocês que estão aí comendo, bebendo, pondo à mesa,
E vocês não estão prestando atenção, que vai haver uma mudança repentina. E vocês se ponham de atalaia, fiquem de vigia, porque a destruição vem. Vocês não estão prestando atenção. Ele diz: pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia e ele diga que eu vi. Quando vi uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, aí ele começa a falar a imagem, né? Para dizer, como se o profeta Isaías ele estivesse recebendo instruções diretas de Deus para nomear um sentinela, um vigia e aguardar as suas observações. A sentinela é o vigia nas torres, encarregado de observar e relatar o que vê. Então, essa figura da sentinela representa a revelação divina e a responsabilidade do profeta de transmitir a sua mensagem de Deus ao povo, porque o povo não estava nem aí, preocupado, não estava nem ouvia. Ele já tinha dado uma mensagem no capítulo 13, mas ele estava vendo que as pessoas não estavam nem aí para aquilo que ele estava dizendo. E agora ele dá instruções para o povo, né? Principalmente para o povo da Babilônia. Olha, vocês vão ter destruição, vai vir destruição sobre vocês. Então vocês ponham sentinela, porque quando vocês virem alguma coisa estranha, ou seja, quando tiver uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumento, uma tropa de camelos, aí ele diz, sinais, são sinais que podem vir, ou seja, a atenção cuidadosa dos cavaleiros à distância indica que algo importante estava prestes a acontecer. Então, por isso que era importante colocar sentinelas para verem que quando houvesse uma mudança repentina, né, vindo para a Babilônia, então poderia ser que fosse já o início da destruição, da guerra. E aqui ele diz que a Babilônia, que desfrutava de riqueza e poder, porque a Babilônia era riquíssima, ela estava prestes a enfrentar uma guerra iminente, uma invasão iminente, e a preparação da mesa ela é interrompida pela urgência da defesa. E aqui a figura da sentinela nos lembra que Deus está aos eventos e que seus propósitos divinos estão em ação. Então é como nós também, nós temos que estarmos em sentinela, principalmente com a nossa vida, né? Porque a invasão, a destruição, ela pode vir repentinamente, né? Ou seja, nós temos que estarmos preparados, por exemplo, para o dia D, para o grande dia D, que será o grande julgamento final, como também a nossa morte, a nossa ida para a glória. Você pode estar aqui de repente e não estar mais, então você está preparado para ir, assim como ele está dizendo para aquele povo que eles iriam ser invadidos, destruídos. Assim também somos nós, temos que estar sempre vigilantes. A mensagem do vigia aqui é um lembrete, né, que a soberania divina ela está sempre em jogo e que Deus revela seus propósitos de maneiras diversas e misteriosas. Então, quando Deus também tem algo para a nossa vida, nós temos que estarmos vigilantes, porque a qualquer momento Deus pode requisitar de você algo, requisitar de mim algo, ou seja, Ele sempre vai tratar conosco no momento, às vezes, que nós não estamos preparados. Então, a gente tem que estar sempre vigilantes, como sentinelas. Foi a isso que essa profecia que Isaías avisou para aquele povo. No versículo 11, diz assim, sentença contra Dumá. Quem é Dumá aqui? Dumá são a nação de Edom. Aqui ele continua falando nas profecias contra alguns povos, algumas nações. Então, do versículo 1 ao versículo 10, ele continuou aquela profecia lá que ele deu contra a Babilônia. A partir do versículo 11 e o 12, ele agora vai falar, lembrando da profecia que ele também já tinha falado, para os edomitas. Os edomitas são aquele povo originário, são aquelas pessoas, os descendentes de Esaú, que formaram uma nação chamada Edom, os edomitas.
ou também conhecido como Dumá. Então ele diz sentença contra Dumá, ou sentença contra os edomitas. Gritam-me de Seir. Seir era uma grande cidade de Edom. Aí ele está dizendo, gritam-me, ou seja, Seir está gritando. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Ou seja, aqui, Isaías também está falando da mesma forma que ele acabou de falar sobre os sentinelas, os vigias lá da nação da Babilônia, aqui com relação aos edomitas. Ele diz, guarda a que horas? Guarda a que horas estamos da noite? Ou seja, vocês também, prestem atenção em que horas vocês estão. Porque esse guarda perguntou a hora, de que hora vocês estavam, em que horas vocês estavam, né? A que horas estamos da noite? E o respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Ou seja, aqui o profeta está falando o seguinte, que Edom tem que fazer o que as pessoas estavam fazendo a respeito dos sentinelas que estavam lá no capítulo 21, contra a Babilônia. Da mesma forma, os guardas, né, estavam perguntando que aquele povo de Seir, eles estavam gritando. Ou seja, aqui, essa visão aqui é enigmática. De Seir clamando, ou seja, gritam-me de Seir, por informações sobre o avanço da noite. A resposta do sentinela revela uma atmosfera de inquietação e expectativa. A que horas estamos da noite? Assim é que o guarda pergunta. Ela nos lembra que em momentos de incerteza nós podemos buscar resposta e clareza, mas nem sempre encontramos o alívio desejado. Guarda, a que horas? Então, a imagem aqui da noite, né, persistente, simboliza a escuridão que muitas vezes envolve as decisões e os eventos da vida. Então, aquele povo estava durante a noite. Eles tinham que se acordar, saber de que horas eles estavam para ficarem preparados, para se prepararem contra a invasão que iria acontecer sobre a terra de Edom. Então aqui ela nos revela também e nos leva a refletir como nós lidamos com a incerteza e a ansiedade em nossa vida. Às vezes buscamos respostas imediatas para nossas perguntas, mas nem sempre encontramos clareza que desejamos. É um lembrete que a vida é cheia de mistério e nem sempre podemos controlar. Às vezes nós estamos aqui e de repente acontece algo, né, na nossa vida, chega algo, vem algo para a nossa vida que nós não esperávamos. Essa visão também nos lembra que a soberania de Deus, ela está presente mesmo nos momentos de escuridão e incerteza. A resposta enigmática do sentinela, que ele respondeu, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Ou seja, essa resposta enigmática desse guarda, desse sentinela, sugere que mesmo quando amanhã chega, a escuridão não desaparece completamente. Isso nos lembra que Deus opera de maneira misteriosa em nossa vida, muitas vezes além da nossa compreensão. Isso nos desafia a enfrentar a incerteza da vida com confiança e a reconhecer a soberania de Deus, que ela está presente mesmo nos momentos mais sombrios. Era assim que Isaías estava dizendo a sua profecia para o povo de Edom, a respeito também dessa mensagem enigmática, uma mensagem enigmática, onde o guarda, o sentinela, não sabia, onde alguém que estava gritando na cidade de Seir, perguntando ao guarda a que horas estamos da noite.
porque não sabem, nós nunca sabemos a hora, o momento exato em que as coisas podem acontecer na nossa vida. Da mesma forma era o povo de Seir, eles estavam gritando, não sabiam o que poderiam acontecer com eles. Aí no versículo 13 continua outra profecia, agora sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravana de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra, de Tema. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado, de diante do furor da guerra, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedá desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedá, será diminuído, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Então aqui vem agora uma mensagem contra a Arábia, porque agora aqui Isaías nos transporta para as terras áridas e misteriosas da região da Arábia. E aqui nós vemos que ele fala, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Dedã era um filho de Ismael que formou uma nação ali no deserto da Arábia, porque quando Ismael nasceu, quando a Agar ela sai de dentro da casa de Abraão e ela vai embora e junto com seu filho Ismael, eles vão habitar no deserto da Arábia e lá ele constitui família e tem seus descendentes. E um de seus filhos é chamado Dedã, que dá por isso chama caravanas de dedanitas, que são descendentes de Dedã, o filho de Ismael. Então aqui ele está falando a respeito dessa nação lá da Arábia, dessas pessoas que eram descendentes de Ismael. Quando ele fala também, toda a glória de Quedá desaparecerá. Quedar também foi outra cidade formada por descendentes também de filhos de Ismael. Então essa profecia vai vir para uma região da Arábia que eram habitados por descendentes de Ismael. E ele diz, traga-se água ao encontro dos sedentes, ó moradores da terra de Tema. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado, de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como jornaleiro, toda a glória de Quedá desaparecerá. Então aqui ele está falando sobre essa guerra que viria, essa destruição que viria sobre as nações, sobre as tribos que habitavam na região da Arábia, né? Porque ele diz assim, trazei água do sedento, habitantes da terra, trazei água ao encontro dos sedentes, ó moradores da terra, levai pão aos fugitivos. E aqui a referência à terra de Tema, né? Aqui a terra de Tema nos lembra da generosidade e da hospitalidade que eram características marcantes das culturas árabes antigas. A oferta de água ao sedento e o pão ao fugitivo reflete a compaixão e o cuidado com os viajantes, aqueles em necessidade. Então, quando as pessoas estavam no deserto, as pessoas lá eram altamente receptivas, ou seja, ia passando um viajante, então aquelas tendas que eram formadas no deserto eram pessoas hospitaleiras, altamente hospitaleiras. Eles ofertavam água, ofertavam pão, ou seja, a visão aqui ela toma um rumo sombrio, porque diz aqui no versículo 15, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Ou seja, está dizendo aqui que nós somos informados que a caravana de Quedá enfrentou a violência e a brutalidade da guerra. A referência à espada desnuda,
ao arco retesado, evoca uma imagem de destruição, né? E no versículo 16 diz, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Ou seja, aqui a mensagem profética de Isaías é clara. A glória de Quedar, uma vez que foi uma significativa e próspera cidade, mesmo no deserto da Arábia, ela estava condenada a desaparecer dentro de um ano. E aqui o oráculo conclui, né, enfatiza a seriedade dessa profecia, porque diz assim: o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque além disso, assim disse o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, essa mensagem contra a Arábia nos lembra que a glória e a prosperidade das nações são efêmeras, sujeitas, né, aos acontecimentos da história e da soberania divina. Mesmo em caravanas que desfrutavam da hospitalidade árabe, né, mesmo eles habitando em tendas, né, em caravanas, eles também estavam sujeitos a serem vítimas vamos dizer assim, da ira de Deus, né? Porque a ira de Deus aqui estava sendo estendida para a região da Arábia. A gente não entende por quê, porque essa profecia que Deus está enviando para aquele povo, né? Mas nós podemos aqui agora perceber que no capítulo 21, nós vemos que Isaías aqui nos convida a sermos vigilantes e atentos. Nós vimos que tanto na profecia contra a Babilônia, ele falou dos sentinelas, né? Que os sentinelas ficassem vigilantes, porque qualquer coisa estranha, eles poderiam ficarem atentos, né, contra aquela destruição que estava vindo contra aquela cidade. Já na região, na profecia contra os edomitas, contra Dumá, ele também fala a mesma coisa, fala dos sentinelas, dos guardas, até que a população de Seir estava gritando, dizendo: ó guardas, em que hora estamos da noite? Ou seja, as pessoas estavam preocupadas para saber que horas era que horas da noite estava acontecendo, estava se passando. Então aqui o Isaías nos mostra que nós temos que pedir a Deus que Ele nos conceda discernimento e sabedoria para compreender os sinais dos tempos e responder de maneira sábia às mudanças e desafios que enfrentamos em nossa sociedade e no nosso mundo. Muitos já estão percebendo que as coisas que estão acontecendo no mundo já são uma previsão de que o inimigo, o anticristo, o espírito do anticristo já está no meio do mundo, arregimentando pessoas para o reino dele. E as pessoas estão nem aí, elas estão desapercebidas, elas não estão vendo que os sinais que nós já estamos vendo, a apostasia, a falta de amor, muitas guerras acontecendo, tudo isso já nos leva a ver que nós já estamos nos encaminhando para o fim da humanidade, o fim desse grande dia onde Deus vai vir, né? E o grande julgamento vai acontecer, mas antes vai ter uma grande tribulação. Então nós já estamos entrando nesse período dessa grande tribulação. Então nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para nós reconhecermos que nós já estamos no fim dos tempos, né? Que Ele nos dê clareza de visão, coragem para agir em prol do bem comum, mesmo quando confrontados em situações desafiadoras, né? Nós também vimos aqui que a mensagem, quando Ele falou contra a Arábia, ela nos lembra da importância da compaixão e da generosidade, especialmente em momentos de incerteza. Nós temos que orar e pedir a Deus para Ele abrir nossos corações para aqueles que estão em necessidades ao nosso redor. Porque aqui ele falou, né, que aquele povo que habitava em caravanas, mas era um povo que era hospitaleiro, né? Eles tinham compaixão em oferecer água ao sedento, ao viajante,
diz assim: traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema, levai pão aos fugitivos, porque aqui Isaías está lembrando de como era o costume daquele povo, que era um povo hospitaleiro, né? Eles se preocupavam, quando ia passando um viajante de frente a uma caravana de beduínos, eles imediatamente ofereciam água, oferecia pão, e eles ficavam, a cultura daquela época eram que essas pessoas, quando ofereciam algo para alguém, para um viajante, se ele recusasse, então aquilo era uma afronta para eles. Eles tinham um costume tão sério, né? Eles levavam tão a sério essa questão da hospitalidade. Então isso nos mostra, né, que nós temos também que sermos assim, hospitaleiros, nós temos que demonstrar compaixão pelos outros, compaixão pelos necessitados. É isso que nos mostra e que nos ensina a palavra de Deus. Amém?